Olá, eu sou o Carlos Troiac e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre execução fiscal, redirecionamento por dissolução irregular e os principais posicionamentos do STJ e controvérsias sobre o tema. Esse tema ele tem grande chance de cair num concurso público, porque ele está afetado à sistemática dos recursos repetitivos no STJ, além de ser um assunto que na prática é muito recorrente. Então, para você que vai fazer concurso, que cai de direito tributário, ou então que vai fazer a segunda fase da prova do AB em direito tributário, é importante prestar atenção e dar uma atenção especial a esse tema. Antes de a gente começar, eu queria falar só duas coisas para vocês, tá? Que o objetivo aqui da nossa aula não é esgotar o tema tratado, mas sim de forma breve, dinâmica e pontual, te dar elementos para você poder estruturar, por exemplo, uma dissertação numa prova discursiva de segunda fase, ou te dar subsídios para na hora que você estiver fazendo uma prova, por exemplo, objetiva, você ter elementos para marcar, se decidir e marcar a resposta correta. Tá? A segunda coisa é que eu estou deixando também o número dos principais julgados que a gente vai conversar, que a gente vai mencionar, tratar na aula de hoje. Tá? Então, vamos lá. Vamos conversar então sobre redirecionamento por dissolução irregular da pessoa jurídica e execução fiscal tributária. Primeiro vamos ao conceito, um breve conceito de redirecionamento. Redirecionamento consiste na possibilidade de se atingir o patrimônio pessoal dos sócios administradores de uma pessoa jurídica em débito com a Fazenda Pública, nos casos de atos por eles praticados com infração à lei, ao contrato social, ao estatuto, conforme previsto no artigo 135, inciso 3 do Código Tributário Nacional. Dado esse conceito, vamos dar uma olhada no que diz o artigo 135, inciso 3 do CTN? São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto. 3. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Então, por esse conceito, você de repente vai me perguntar, Carlos, então bastou a simples falta de pagamento do tributo para que então seja possível esse redirecionamento em face aos sócios, já que pagar tributo está previsto em lei? Não. Deixar claro que o STJ já pacificou essa questão, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples falta de pagamento do tributo não é suficiente para que se maneje esse redirecionamento por dissolução irregular em face dos sócios. Tá? É necessário que seja comprovado algum daqueles requisitos previstos no artigo 135.3 do CTN que a gente falou em cima. A gente vai falar hoje então sobre redirecionamento por dissolução irregular. Eu já friso que o redirecionamento não é a dissolução irregular não é a única causa de redirecionamento, mas sem sombra de dúvidas é disparado a mais frequente. Tá? O que é então essa dissolução irregular da pessoa jurídica? Nada mais é que sua extinção de fato sem cumprimento dos requisitos legais. Na prática, como é que funciona? O devedor, ele vê que ele está com muitas dívidas, que ele não vai conseguir saldar, que ele está numa situação difícil, e ele vai, então, na calada da noite, muitas das vezes, literalmente, na calada da noite, retira todos os seus equipamentos, estoque do seu estabelecimento, fecha as portas e, desaparece. E os credores, então, quando vêm para tentar receber, cobrar suas dívidas, dão com a cara na porta e não concebem nada. O redirecionamento ele vem exatamente para coibir essa prática e pode ser feito pela Fazenda Pública com uma simples petição nos próprios autos da execução fiscal. Basta que venha comprovado, por meio de uma certidão do oficial de justiça, que houve essa dissolução irregular, o oficial de justiça certificando que esteve no local e a pessoa jurídica encerrou irregularmente as suas atividades. Mas aí pode surgir alguns questionamentos, que já surgiram, inclusive na prática e nos próprios tribunais. Qual sócio administrador responderia por essa dívida tributária? Seria o sócio que administrava a pessoa jurídica no momento lá do fato gerador, da obrigação tributária, ou então seria aquele sócio que efetivamente deu causa à dissolução irregular? Ou seriam os dois? Né? Vamos ver rapidamente os dois posicionamentos do STJ sobre o tema? Num primeiro posicionamento, o STJ entendeu que para responsabilizar o sócio, para se redirecionar, o sócio deveria estar administrando a sociedade, tanto
no momento do fato gerador lá atrás, como também no momento da dissolução irregular. Isso, na prática, gera um certo problema. Imaginemos que, vamos pensar num exemplo aqui, imaginemos que um fato gerador ocorreu em 2010. Isso, quem administrava a sociedade era o sócio A. Aí passou o tempo, lá em 2013, esse sócio A saiu da gerência da pessoa jurídica, passou essa gerência para o sócio B, que em 2014 fechou as portas, encerrou irregularmente as atividades. Por esse nosso exemplo, nenhum dos dois poderia ser responsabilizado, porque o A ia dizer o seguinte: olha, não venha me responsabilizar porque eu não administrava a pessoa, eu não administrava a pessoa jurídica no momento da dissolução irregular. Eu só estava no momento do fato gerador, mas não fui eu que dissolvi irregularmente. E o B, por sua vez, ia dizer o seguinte: olha, não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não estava administrando sociedade no momento do fato gerador, então não me cobrem. Com a devida vênia, esse julgado ele pode trazer alguns problemas na prática, pois o crédito tributário pode acabar não sendo recebido, pois bastaria apenas uma gerência da pessoa jurídica de forma alternada e provisória para que então ninguém na prática acabasse recebendo. E o que acontecer era uma verdadeira blindagem patrimonial dos sócios administradores, né? Mas aí temos o segundo posicionamento do STJ, que é o posicionamento adotado até pela Fazenda Pública. Esse julgado, o STJ entendeu o seguinte, que seria responsabilizado o sócio que estivesse administrando a pessoa jurídica no momento de sua dissolução irregular. Então, pelo nosso exemplo, seria o sócio B, pois ele, então, que deu causa, ele que gerou essa dissolução, extinguiu a pessoa jurídica de forma irregular. Então, ele seria responsabilizado. Mas o sócio A não seria responsabilizado nunca? Não. O julgado faz uma ressalva, no sentido de que, se a Fazenda Pública conseguir comprovar a presença dos requisitos ali elencados no 135.3, dá para responsabilizar o sócio A também. Mas aí tem que fazer uma prova, um pouco mais complicado, mas inicialmente o sócio B, pela dissolução irregular, está como administrador no momento da dissolução irregular, ele já vai ser responsabilizado. Uma prova discursiva, o que eu faria? Eu colocaria os dois posicionamentos e, dependendo da prova que eu estivesse fazendo, eu me posicionava, defendia um dos dois. Se eu estivesse fazendo a prova para procurador da União, Estados ou municípios, eu defenderia certamente essa segunda opção, de que o sócio responsabilizado seria aquele no momento da dissolução irregular. Se eu estivesse fazendo já a segunda fase da OAB, ou então uma prova para defensoria, enfim, eu defenderia o primeiro posicionamento, porque dificulta mais para a Fazenda, porque teria que o sócio estar presente tanto no momento do fato gerador, quanto no momento da dissolução irregular. Esse tema, como eu falei para vocês no início, ele ainda está em aberto, ele ainda não foi pacificado, então não dá para eu te dizer qual é a posição que está prevalecendo. Ele vai ser afetado agora a primeira sessão do STJ, e na sistemática dos recursos repetitivos, para que então tenhamos uma solução, digamos, definitiva para esse assunto, tá? Eu me comprometo com vocês para, assim que sair essa decisão, eu atualizo o material, ou postando aqui no canal um vídeo rapidinho falando sobre isso, ou então na minha fanpage no Facebook eu vou atualizar ali para vocês, tá? Por fim, um último tema que eu acho interessante a gente falar aqui rapidinho, diz respeito ao tempo que a Fazenda tem para redirecionar essa execução fiscal. Sobre a quantidade de anos, exatamente o tempo, não há muita controvérsia, são 5 anos. Esses 5 anos são extraídos de uma interpretação feita do artigo 174 do CTN. A controvérsia, ela vem justamente no termo inicial desse prazo. Vamos lá? Mais uma vez, duas correntes. A primeira corrente, o STJ entendeu que esse prazo de 5 anos seria contado ininterrupto da data da citação da pessoa jurídica. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar que a Fazenda Pública promoveu uma execução fiscal, citou a pessoa jurídica e 4 anos depois veio aos autos a informação de que essa pessoa jurídica havia encerrado suas atividades irregularmente. Por esse julgado, a Fazenda Pública teria apenas mais 1 ano para então promover e manejar esse redirecionamento. Já uma segunda corrente, também do STJ, entende que, com base no princípio da actio nata, esse prazo de 5 anos para a Fazenda redirecionar começaria a correr a partir do momento que viesse nos autos a informação da dissolução irregular da pessoa jurídica. Então, vamos ver o nosso mesmo exemplo. Feita a citação,
passaram os 4 anos, a Fazenda Pública descobriu, então, que houve a dissolução irregular. Por esse julgado, ela teria, então, mais 5 anos a partir daí para promover essa citação e inclusão dos sócios administradores no polo passivo da execução fiscal. Mais uma vez, procuradorias, vai fazendo um concurso a procuradorias, eu defenderia esse segundo posicionamento, que é o posicionamento da accionata, e se estivesse fazendo uma prova para OAB, defensoria, defenderia o primeiro posicionamento de uma contagem ininterrupta desde a citação da pessoa jurídica. Sobre esse tema, então, era o que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, sugestões, enfim, vocês podem mandar um e-mail para mim ou entrar em contato pela fanpage, que eu terei imenso prazer em responder, tá? Se você curtiu, dá um like na página e se inscreva no canal. Nesse espaço serão sempre postados vídeos com conteúdo jurídico variado, além de dicas para concursos públicos e comentários aos principais julgados dos tribunais superiores. Um forte abraço e até o próximo vídeo.